Vamos lá, dia 23 de dezembro de 2024. Tá acabando o ano, né? Mas estão começando... Não, começando não, a gente já tá no meio do período de transferências, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e a gente traz aqui agora... eu vou até reproduzir, ou reproduzir, um trechinho do vídeo que eu falei ontem, que saiu aqui no Raiz Tricolor. E aí até peço perdão porque o meu celular tava dando interferência no microfone nesse vídeo aqui. Mas esse vídeo eu lancei ontem aqui no Raiz Tricolor. Ó, e eu falei sobre isso aqui, eu gravei no sábado de madrugada. Não vazaram, né? Não saiu nenhum nome. Inclusive a gente tem até um nome, a gente tá tentando confirmar também, de um atacante de 25 anos. Não vou revelar o nome aqui porque senão eu posso estar dando uma notícia de tiro na água e a gente só publica o que a gente apura. Mas a gente tá tentando apurar o nome que foi tentado pelo Fluminense, mas também tá sendo vendido por um time lá pra fora. Enfim, então a gente tá tentando descobrir esses nomes. E aí, vamos lá, voltando agora, a gente já tinha o nome e conseguiu confirmar. O nome trata-se do atacante Paulo Baia. Não confundir com Paulo Baier, tá aí. Falei isso pra Bia, minha esposa, falei, ó, a gente confirmou o nome do Paulo Baia. Paulo Baier? Eu falei, não, veio do Goiás, mas não é Paulo Baier, é Paulo Baia. Atacante de 25 anos, a gente já tinha recebido essa informação desde a sexta-feira. O Paulo Henrique Silva Ribeiro, o Baia é apelido, atacante do Goiás, que interessava ao Fluminense. A gente foi tentar apurar para poder descobrir os nomes, até porque como a gente fala aqui, e eu falei no outro vídeo, mas eu vou replicar aqui de novo, a gente toma cuidado, tá? Eu tenho um bloco de notas aqui com todos os nomes que foram especulados no Fluminense ao longo dessa janela de transferências. Todos os nomes, já foram para mais de 20. E a gente sabe muito bem da responsabilidade que é a gente do Jornada, sendo um veículo de o único veículo que apura notícias, de jornalismo que apura notícias do Fluminense é o Jornada. Que apura notícias, que traz novidades. Não é veículo de jornalismo, tem outro. Mas que traz notícia, que tem repórteres ligando, falando, conversando, descobrindo, é o Jornada. Então a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Então até por isso a gente segura muitos nomes que a gente recebe e fala, ó, não confirmamos, então não vamos publicar. É isso. E aí se outro der na frente, aí beleza. Nosso objetivo aqui é manter você bem informado. E o Paulo Baia é um dos nomes que a gente recebeu e foi apurar, como a gente já fez com um monte que a gente ia apurar e descobria não tinha nada. Daqui a pouco, inclusive, vou falar de um aqui. Qual que é a situação, tá? Falamos com pessoas ligadas ao Paulo Baia, ao jogador do Goiás, tanto ligadas próximas a ele, quanto ligadas também ao staff. E falamos com pessoas do Fluminense. De fato, há um início de conversas, tá? O atacante tem 25 anos, ele é meio que um meio atacante, uma espécie de John Arias, tá? Não venha dizer que eu tô dizendo que o Fluminense contratou um novo John Arias, não é isso. É uma espécie de John Arias no questão de posicionamento. É aquele meia que, se você chamar ele de atacante, ele vai olhar pra você e falar bem assim, cara, mas eu não sou aquele finalizador lá na frente. E se você chamar ele de meia, ele vai falar, pô, eu não crio tanta jogada assim, né? Mas, nesse ano, foi o finalizador sim. O jogador foi um dos destaques do Goiás na Série B, fez 52 jogos, fez 19 gols, foi artilheiro do Goiás no ano e o artilheiro do Goiás na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, fez 19 gols na temporada, mesmo não sendo esse centroavantão lá finalizador, fez 8 gols na Série B, 10 gols no Goiano e 1 gol na Copa Verde, ajudou o Goiás numa campanha que acabou sendo frustrante, né, porque o Goiás terminou em sexto a 1 ponto de conseguir o acesso, né, até ganhou na última rodada, inclusive, curiosidade inútil, né, o Paulo Baia lá atrás já teve uma questão de um acesso com o Novo Horizontino que ele acabou não conseguindo subir. Quando ele ainda pertencia ao Cascavel, o Novo Horizontino subiu e ele ficou. E agora o Paulo Baia fez o gol no Novo Horizontino, o gol da vitória do Goiás na última rodada foi dele, que não deixou o Novo Horizontino subir e fez o acesso do Sport. Então ele fez o gol decisivo na última rodada. A gente falou com algumas pessoas ligadas ao jogador e eles receberam esse interesse do Fluminense com muita alegria, porque, de fato, é um salto na carreira de um jogador que tem passagens pela Ponte Preta, pelo Brusque, pelo Avaí, pelo Cascavel. Não é um jogador que teve um grande destaque na carreira. O Goiás é o maior time dele até agora. Porém, agora partindo para o lado do Fluminense, a avaliação é de que é uma aposta de mercado.
Qual que é a situação do jogador, tá? Fez um bom ano, tem uma idade boa, tem um físico bom em relação ao ano, né? Enfim, é um jogador dinâmico dentro de campo. E aí, a avaliação do Fluminense é de que dá para contratar como uma aposta. Daqui a pouco eu faço uma avaliação mais criteriosa, tá? Mas qual é a situação contratual dele? Hoje, ele tá por empréstimo pro Goiás. Ele pertence ao Primavera, um clube do interior de São Paulo. O empréstimo dele com o Goiás está acabando. E o Goiás é um dos clubes que quer contar com o Paulo Baia. Tá formalizando uma proposta também para os empresários do jogador para poder ficar com ele. Tem, como eu falei no vídeo de ontem, e era a primeira informação que eu tinha recebido, times de fora do Brasil. Gabriel, fora do Brasil pode ser Suriname ou pode ser Premier League. Eu sei, e em nenhum dos contatos os empresários, os staffs e etc. eu consegui descobrir esse nome. Esses nomes não são revelados porque sabem que revelar nomes pode travar a negociação. Eu não consegui quais são esses clubes, esse clube de fora do Brasil que também estaria interessado nele. E do Brasil, o Fluminense é o time que tem maior relevância interessado no Paulo Baia. Qual que é a situação contratual dele? Eu falei que ele está por empréstimo lá, né? Então, ele pertence ao Primavera. E quem é o dono do Primavera? O próprio empresário do Paulo Baia. Um empresário conhecido no meio do futebol, inclusive que aí essa informação eu não consegui confirmar se ainda mas esse Primavera já teve parte do Deco, também o Deco do Fluminense, né? Como um dos donos do Primavera, não sei se ainda é um dos donos. Fato é que o jogador viria por empréstimo, com ainda o seu passe, né, seu direito federativo ligado ao Primavera, justamente para o caso de uma venda do Fluminense, o Fluminense ficar com parte da arrecadação como vitrine e o Primavera acabar realizando a operação. É uma operação que ainda está no início. E a gente aqui, novamente também, eu preciso fazer essa defesa, porque essa contratação do Hércules deixou todo mundo com a cabeça muito avoada. Aí, ó, nenhum nome vazou, o Hércules não vazou nada. É porque a negociação do Hércules foi de um dia para o outro mesmo. E eu preciso fazer esses pontos aqui. É um dos nomes que está na lista de conversas do Fluminense. Está num processo de conversas, início de conversas. Não há ainda uma negociação com valores na mesa, não há ainda uma definição de que não vai trazer, mas sim há contatos. Dentro de um período de transferências, o Fluminense inicia conversas. Efetivamente, não só tem interesse, mas o iniciar conversas, ligar para o staff, trocar ideia, marcar reunião, com o dobro de jogadores que ele contrata. Porque as negociações dão errado, né? Como, por exemplo, deu errado a negociação com o Raul. Ou com o Isidro Pita, que o Fluminense enviou proposta e o jogador preferiu a proposta de outro clube. No caso do Pita, foi o Cuiabá que preferiu a proposta de outro clube. Então, o Fluminense tem essas conversas abertas com o Paulo Baia. Minha avaliação, tá? Ele vindo por empréstimo, acho uma boa contratação por um motivo muito simples. 25 anos, vai fazer 26 só no meio do ano. Vem de uma ótima temporada pelo Goiás num nível mais baixo, que é a Série B. Chegando por empréstimo, o custo acaba sendo muito mais baixo e, caso dê certo e faça uma excelente temporada, um contrato bem amarrado possibilita ao Fluminense tanto ter o jogador para o futuro, quanto numa venda ganhar uma grana. E caso dê errado, o custo desse erro é muito baixo. Então a lógica é muito simples. E o Fluminense não é mais o Fluminense de 2019. Em que os jogadores vinham por empréstimo, davam certo, e depois queriam ir embora, não queriam ficar aqui. O Fluminense tem, né, projeções maiores esse ano, né, nesses anos agora, do que tinha em 19, como foi o caso do Alan, por exemplo, que queria meter o pé de qualquer jeito. Então agora não, o jogador que se deu muito certo, não veio uma proposta maravilhosa, ele fica. Então acho que seria, como vou dar um exemplo ruim, tá? O Vitor Hugo. O Vitor Hugo veio, era uma aposta, deu errado. E beleza, o salário é baixo, tá por empréstimo, já vai embora. O custo é muito menor do que se você efetiva uma contratação como a do Cris Silva, entendeu? Que você vai ficar remoendo aquele valor ali durante muito tempo. Enfim, estamos apurando, tá? As conversas estão ali, segundo a apuração, essa apuração é nossa do Jornada, tá? O Lessa também conseguiu apurar que as conversas estão em estágio avançado, tá? É uma apuração que a gente trouxe ele também.
Ou seja, tem boas possibilidades de fechar esse negócio com o Fluminense. Mais detalhes a gente traz aqui, tá? Vamos lá, a gente fala de Lucas Arcanjo, e aí você provavelmente já tá pensando, também acho que vale um esclarecimento também, você provavelmente já tá pensando, caraca, que chatice isso tudo, hein? E de fato é chato mesmo, mercado da bola, as coisas, né, demandam paciência. O Fábio Mota, presidente do Vitória, deu entrevista para mais um canal do Vitória, o Resenha do Leão, e explicou o seguinte, tem um textinho aqui para poder falar o seguinte de como tá a definição hoje da negociação pelo goleiro Lucas Arcanjo do Vitória. Abre aspas para ele, tá? Presidente do Vitória. Fluminense tem interesse no Lucas. O Vitória conversou com o Lucas, um atleta exemplar da nossa base, jogou Série C, Série B, Série A. Ele pensa em novos ares. Entendemos isso, mas temos que entender a parte do Vitória. Montamos uma operação, devolvemos a proposta para o Fluminense, que envolve o empréstimo com obrigação de compra em 2 anos. Estamos aguardando. E o Fluminense ofereceu 2 atletas com tudo pago pelo Fluminense. Ofereceu 6 milhões de reais pela compra, referente a $1 milhão, que pode chegar a 9 milhões de reais, porque tem bônus de $500 mil se o Fluminense alcançar algumas metas e o Lucas também. E o Fluminense se dispõe a pagar o salário de 2 atletas que o Vitória há de escolher. Só vou fazer uma pausa aqui. O Fluminense pagaria o salário do Terãs para ele jogar no Vitória? Ou será que o Terãs não tá nessa conta aí de que o Fluminense pagaria o salário para ele ir para lá? Fecha parênteses. Continua ele aqui. Como o Vitória tem princípios básicos de garantia de venda de atletas, na falta de uma garantia, de uma coisa simples, montamos uma operação em que estamos emprestando o Lucas com uma obrigação de compra de venda, uma obrigação de venda. O Fluminense é obrigado a pagar esses 6 milhões, ou 9, em 2 anos. No final do pagamento, o Vitória faz a transferência do atleta para o Fluminense. É isso que devolvemos para o Fluminense e estamos aguardando para ver se o negócio sai. Não queremos prejudicar a carreira do Lucas, nem dizer que o Fluminense não vai pagar. Para mim, o Fluminense é uma instituição séria, de homens sérios, mas o Vitória tem seus princípios na hora de vender. Fecha aspas. Acho que eu não preciso nem comentar mais. É uma situação de negociação. O Fluminense demonstrou interesse, o Vitória falou que só vendia por tanto, aí o Fluminense falou, então você faz por tanto eu dando esses jogadores? O Vitória falou, eu faço por tanto, mas quero esses jogadores. E aí, nessas condições de pagamento, aqui. E aí o Fluminense vai responder. É assim que funciona uma negociação. Só que, como a gente fica atualizando constantemente, acaba que as situações parecem uma ladainha, etc. Mas a negociação funciona dessa maneira. Você manda, o cara devolve. E algumas são muito rápidas, como foi a de Hércules com o Fluminense. Outras, nem tanto. Vamos para a última notícia. Pra gente fechar aqui, a gente fala sobre uma matéria que saiu lá num diário peruano. E aí, novamente, né, a gente tenta aqui fazer o trabalho mais sério possível. Saiu num diário Trome Deportes, lá do Peru. O Peru tem muitos diários, jornais, publicações de esportes, tá? É uma das coisas que eu fiquei mais impressionado, é como esse país respira futebol de uma maneira louca, quando as 2 vezes que eu estive lá em Lima. E aí diz aqui numa matéria assinada por Redação Deportes, que já deixa aquela, né? O Universitário busca Ignacio para um regresso, para voltar à Liga 1, que é a Liga do Peru. O quadro Crema, né, que Crema é o apelido do Universitário, vai em busca de um zagueiro, que foi um craque no Sporting Cristal, o melhor jogador de 2023, e agora não é considerado no Fluminense do Brasil, não está com moral. Diz aqui na matéria de que seria o grande presente para a torcida. O Universitário é rival do Sporting Cristal. É mais rival do Alianza Lima, né? Mas também é mais rival lá. Deseja ter no seu elenco Ignacio da Silva, que jogou metade de 2024 no Sporting Cristal, foi para o Fluminense, e que não é tomado conta, não está sendo contado, né? Não aguardam nada do Ignacio no Fluminense, sabendo da sua inatividade no Fluminense, perguntaram a situação do brasileiro aqui no Fluminense. Em 2023 foi considerado um dos melhores estrangeiros da Liga 1. E aí diz que com o Ignacio ainda não teve nenhuma conversa
mas com o Fluminense sim. E esse foi o primeiro passo para tentar trazê-lo novamente, atualizou, trazê-lo novamente para o Campeonato Peruano. Eles desejam saber se o Fluminense está disposto a emprestá-lo e, se a resposta for positiva, buscarão convencer o zagueiro e saber dos seus projetos pessoais, se gostaria de regressar ao país. Bem, fui apurar, tá? No Fluminense, apurei, jornalismo se faz, né, apurando com várias fontes. No Fluminense, o que eu consegui é, de jeito nenhum, não emprestariam o Ignacio hoje, a não ser que mudasse alguma conjuntura absurda e tal, mas nas condições atuais de temperatura, pressão e possibilidades, o Fluminense não tem qualquer desejo de emprestar o Ignacio, gastou uma grana no meio do ano fazendo a contratação, trouxe ele como um dos zagueiros que tem projeção para ser titular do Fluminense, e aconteceu uma lesão no joelho, enfim, chata, mas que já está recuperado. Então o Fluminense não tem desejo de emprestar o Ignacio agora. Ainda mais de volta para o Peru, onde ele não teria uma valorização. Se vê um time do Portugal querendo emprestar um Porto, o Fluminense poderia até pensar, pô, ele não está rendendo aqui, vou emprestar para lá porque lá valoriza. E aí ele pode vender de lá e eu ganho a grana. Mas não é o caso. E apurei também com pessoas próximas ao jogador. E o que eu recebi também foi a mesma coisa, de que o Ignacio está bem motivado para esse ano, já está também ele no seu período de férias se dedicando por conta do atraso que teve em relação à lesão que ele teve no joelho. Passou, ele não ficou feliz, obviamente, com esses primeiros 6 meses dele no Fluminense, mas acabou de chegar, tá feliz, sabe que vai conquistar o espaço dele no time, etc, enfim. E que tá disposto a fazer um 2025 de disputa por posição. A lesão já tá recuperada, tá? Pelo que eu apurei, já recuperou a lesão no joelho. E é isso. Então, a princípio, não precisamos ter medo de perder o Ignacio, não. Mudou alguma coisa, o Ignacio vai sair. Aí eu vou apurar e trago o porquê que eles mudaram de opinião aqui no Raiz Tricolor. Mas hoje o cenário é esse. Tamo junto, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, até a próxima. Valeu.